Olá a todos do canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago relatos incríveis e inéditos para vocês. Desde já eu peço que você possa deixar o seu like nesse vídeo, que você possa compartilhar-o. Se você visita o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que o YouTube ele sempre entregue para você vídeos novos exclusivos aqui no Relatos do Frank. É muito importante que você deixe o like, assim o YouTube vai entender que você gosta dos conteúdos e vai sempre estar entregando para você e vai propagar esse vídeo para mais pessoas, assim eu irei poder trazer mais relatos aqui no Relatos do Frank. Importante lembrar também que eu sou apenas o narrador das histórias que são enviadas aqui pelo canal. Os inscritos aqui do canal enviam seus relatos pessoais para mim de experiências sobrenaturais que tiveram em suas vidas. Eles me enviam por e-mail, Facebook ou Instagram e pedem que eu as narre. Então, o objetivo desse vídeo não é tentar convencer você de que esses relatos são reais ou de que esses relatos são falsos. Assim, cabe a você tirar suas próprias conclusões. Bem, dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Olá a todos, eu me chamo José. Como prometido, eu estou aqui para compartilhar o relato do meu avô. Antes contei o caso do ônibus assombrado, mas hoje vou contar esse caso sinistro que assustou e ainda assusta moradores de Fortaleza. Hoje meu avô conta com seus 87 anos. Não está mais lúcido, porém sempre que o vejo, eu lembro de sua história macabra com o lobisomem da Refesa, que segundo ele, era um amigo seu que foi amaldiçoado e tinha a sina de virar um bicho em noites de sexta-feira. Agora, para o entendimento do ouvinte, irei contar essa história em primeira pessoa como se fosse o meu avô contando para vocês. Me chamo Emanuel Ribeiro, porém sou mais conhecido como Manel Riba, apelido de infância que perdurou até os dias de hoje. Passei parte da minha vida trabalhando como peão de roça e caseiro de fazendas, junto do meu pai, mas a vida mudou quando vim para a capital, junto com a minha família. Mas na época eu não pude trabalhar no mesmo local que o meu pai, e fazia bicos como servente de pedreiro, pintor e até barbeiro eu fui. Mas depois de passar um certo tempo, eu consegui um emprego no mesmo lugar do meu pai, na linha ferroviária daqui de Fortaleza, mais conhecida como Refesa. Conheci muita gente por lá. Uma delas foi um homem com hábitos estranhos, e que a gente conhecia ele como Chico Fedorento. Ele tinha vários apelidos, mas esse era o mais comum, pois ninguém sabia qual era o seu verdadeiro nome. Esse homem já trabalhava lá muito antes de eu e meu pai começarmos a trabalhar. Mas depois de um certo tempo ele foi mandado embora, porque era um homem muito porco e tinha hábitos inimagináveis. E foi depois que mandaram ele embora que o lobisomem começou a aparecer. No começo foram só os vigias da Refesa que o viam, que o descreviam como um cachorro muito grande e negro, e com olhos avermelhados como brasa que brilhavam como um farol. Logo depois os moradores da região também começaram a ver a mesma criatura. E sempre corria saltando urros e gritos bem feios, e tanto meu pai como eu vimos o mesmo lobisomem. As suas aparições eram sempre na madrugada de quinta para sexta. Era justamente o dia que o meu pai gostava de sair para jogar o baralho, em um barzinho que ficava próximo da Refesa. Pois ele gostava já que era perto do final de semana, e o meu pai era viciado no jogo. Passava o fim de semana todo jogando. Costume esse que durou até a noite em que ele viu aquele bicho. Era mais uma noite comum de quinta para sexta-feira. Meu pai, como sempre, foi ao barzinho jogar o seu baralho, mas acabou perdendo noção do tempo. E quando se deu conta das horas, já havia passado da meia-noite. Na rua nem cachorro latia. Então, bem rápido, ele pegou a sua bicicleta e começou a vir para casa. O meu pai disse que não estava bêbado. Bebeu umas doses de pinga, mas estava sóbrio bastante para se manter em pé, em cima da bicicleta. E via bem tudo ao seu redor. Então ele seguiu por aquela estrada sozinho, mas quando já ia passar da Refesa para entrar na rua que dava acesso à nossa casa, ele viu um cachorro colossal de trás de um muro, pois ele estava longe daquilo que o observava. Mas quanto mais ele se aproximava da esquina, com mais medo ele ia ficando, até que o meu pai resolveu dar meia volta para ir por uma rua antes da nossa. Mas assim que ele dobrou a rua,
para ir na outra direção, aquela coisa pulou do muro e começou a correr atrás dele, vindo bem rápido na sua direção. Ele viu nitidamente aquela criatura que não era cachorro coisa nenhuma, já que ele nunca viu um cachorro do tamanho de um bezerro, e muito menos roncar que nem um porco. O meu pai pedalou o mais rápido que podia, e assim que virou a esquina na outra rua, não viu mais aquele cachorro. Até parecia que o bicho sumiu no meio da estrada. Naquela noite, eu lembro que eu fui quem abriu a porta para o meu pai, que chegou assustado e apressado, quase derrubando a porta de tantas batidas. Mas depois ele contou sobre o lobisomem e ficamos sabendo o que tinha acontecido. Até então só ouvíamos os outros contar, mas a gente achava que nunca iria acontecer conosco. Mas aconteceu, e pior, foi primeiro com meu pai e logo em seguida seria comigo. Depois desse encontro com o lobisomem da Refesa, o meu pai deixou de seu costume de jogar baralho até tarde da noite. Assim que dava 9 horas, ele seguia direto para casa, já que depois desse horário o lugar era quase desabitado, e assim os meses seguiram. Era o ano de 1967, a data que eu conheci a minha namorada, que logo em seguida seria minha esposa. Ela morava em um bairro um pouco mais afastado, em São João Batista, perto do cemitério do bairro. Passar de dia ali era assustador, ainda mais naquela época em que não tinha muitas casas, mas eu estava muito apaixonado e nem ligava para isso. Eu ia e voltava todo dia da casa dela bem tarde. Às vezes eu levava bronca dos meus pais por chegar tão tarde da noite, mas eu continuava fazendo isso até o dia que eu vi o lobisomem da Refesa. Teve uma comemoração na casa dos meus sogros que eu não lembro ao certo o que era, mas sei que estava beirando as 2 horas da madrugada. Quando saí da casa deles, o meu sogro me levou até um pouco depois do cemitério. Dali em diante eu segui reto, que em pouco tempo eu estaria na mesma rua que meu pai viu aquele lobisomem. E despreocupado continuei indo para casa. Foi quando comecei a ver perto de um vagão de trem um monte de cachorro brigando, e no meio deles tinha uma coisa grande que pulava e sacudia os cães de um lado para o outro. Quando vi aquela situação não me restou dúvidas. Era o lobisomem. Meu coração gelou e na mesma hora as pernas pesaram, mas eu corri bem rápido para casa. Nem olhei para trás com medo de ver aquilo me seguindo. Pois quando cheguei em casa e tranquei as portas, ouvi aquela cachorrada subir na minha rua e logo em seguida algo arranhar e grunhir na frente da minha casa. Meu pai e minha mãe estavam na sala comigo e ouviram também o bicho arranhando a porta. Ele ficou ali por alguns minutos e logo em seguida desceu a rua, indo novamente em direção à Refesa, junto de todos aqueles cães atrás dele. Depois que tudo passou, o meu pai me deu um sermão daqueles. Falou que era errado o que eu estava fazendo. Certo que eu era um rapaz direito, mas ficar chegando tarde daquele jeito em casa era muito perigoso. E também o pessoal iria começar a falar mal de mim. Eu ouvi um sermão e logo depois eu fui dormir. Mas não estava preocupado com o que ele me disse. Só fiquei com medo da coisa que eu vi. E era algo grande e muito estranho. Parecia um cachorro gigante, como descreveu o meu pai. Fico imaginando como seria vê-lo de perto, já que de longe era daquele tamanho. Imagina ao lado de um homem. Sei que depois disso nunca mais voltei tarde da noite para casa. E depois de mim, teve bastante casos, e até hoje, de que pessoas afirmam que viram aquele lobisomem naquela região. Muitos suspeitam que seria aquele sujeito que foi mandado embora por ser maltrapilho, e acredito nisso, pois eu mesmo vi o lobisomem da Refesa. Obrigado, Bruno, pela oportunidade que você me deu de estar compartilhando com todos do canal o meu relato. Guardo comigo faz há anos essas experiências, casos que nem eu e nem quem ouviu irá esquecer tão cedo. Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Olá a todos, o meu nome é Alexandre. Quero relatar um ocorrido que aconteceu no ano de 1978 em uma fazenda. Eu fui testemunha de uma experiência que até os dias de hoje me dá arrepios quando eu a relato.
Não somente eu passei por isso, mas sim dois amigos, o Batista e o Cássio. O último citado foi o que mais levou a pior em toda essa história. Meu amigo Batista trabalhava em uma fazenda e nos disse que o dono da mesma estava precisando de 2 ajudantes para o corte de lenha. Eu e Cássio fomos até a fazenda e chegamos lá. Fomos recebidos de maneira muito amistosa pelo dono da propriedade. Era um homem gentil. Sua fazenda ficava situada em uma área que subia para um morro. Ele nos levou até uma casinha onde iríamos dormir. Essa casinha ficava já no limite de suas terras. O dono nos explicou qual seria o nosso trabalho. Seria cortar lenha e levá-la até uma parte para deixar que secasse, e depois estaria pronta para uso. Não era um trabalho pesado. Assim que eu e Cássio começamos a trabalhar, os dias foram passando e estava tudo bem naquela fazenda. Era o mês de setembro. Algo que eu me esqueci de mencionar é que na casinha que eu dormia junto com o Cássio e o Batista, havia uma geladeira cheia de cerveja. O dono da fazenda era um homem muito generoso. Teve uma certa tarde que fazia bastante calor e fizemos uma pausa e fomos tomar um chopp. O dono da fazenda apareceu lá e disse que não tinha problema de beber um pouquinho de cerveja, desde que fizéssemos bem o nosso trabalho, não ficássemos bêbados, não faltássemos respeito com ele, sua mulher e seus filhos. Nós asseguramos de fazer o nosso trabalho e não ficar bêbados. Ele bebeu uma garrafa com a gente e saiu, mas antes de cruzar a porta ele parou, se virou e disse para mim e o Cássio: ao cair da noite, aconteça o que acontecer, não saiam lá fora para ver o que é. Ele disse em um tom muito sério e firme, digno de alguém com muita autoridade. Eu e o Cássio não entendemos bem aquela ordem. Confesso o quanto eu me arrependo hoje em dia de não ter escutado o seu conselho. Se fôssemos sábios bastante para acatar o seu pedido, jamais teríamos passado por aquela experiência tão traumatizante. Quando foi à noite, nós perguntamos ao Batista por que o nosso patrão falou aquilo. Batista, tentando desconversar, disse: apenas faça o que ele pediu. Se vocês fizerem isso, tudo vai ficar bem. Não se preocupem. Ele se virou e dormiu. No dia seguinte, fizemos todo o nosso trabalho de rotina e quando foi à noite, depois de mais um longo dia naquela fazenda cortando lenha, começamos a beber e dessa vez o Cássio e o Batista passamos um pouco da conta. As bebidas na geladeira já tinham terminado, lá por volta das 9 horas da noite, assim que todos fomos dormir. Porém, eu acordei de madrugada com alguém me cutucando. Era o Cássio que estava em pé ao lado da minha cama. Quando ele viu que eu acordei, já fez imediatamente sinal para que eu ficasse em silêncio. Ele me disse sussurrando para eu prestar atenção na música que tocava lá fora. Eu estava bêbado de sono, mas pouco a pouco eu escutei claramente que tocava uma música lá fora, bem ao longe. Na hora nos lembramos da advertência do nosso patrão, mas a curiosidade bateu forte e decidimos sair para investigar o que era aquilo. Nós vimos que ao lado o Batista dormia feito uma pedra. Saímos da casinha furtivamente e fomos subindo o morro em direção àquela música que parecia vir lá de cima. Quanto mais subíamos, mais nítida parecia aquela música. Quanto mais subíamos, confesso que começou a me dar medo também. Todo aquele ambiente escuro e aquela música tocando de madrugada era um clima muito sombrio. Somente o brilho da lua provia um pouco de luz para nos guiar por aqueles caminhos. Eu com medo achei melhor voltar para casa e esquecer aquilo. Estava tarde e teríamos trabalho pesado ao clarear do dia seguinte. Cássio, porém, estava decidido a ir. Ele insistiu tanto que acabou me convencendo e seguimos adiante. Ainda tínhamos álcool em nossos corpos, o que nos deu mais coragem para ver aquilo. Foi ao longe que vimos uma luz. Vinha de uma grande fogueira, e o que nós vimos me deu calafrios na espinha. Havia uma fogueira grande e ao redor da fogueira haviam homens e mulheres que aparentavam ter uns 80 anos de idade, que estavam sem roupas dançando em círculos. Foi a coisa mais nojenta e repugnante que eu já vi. Enquanto vimos aquilo, com espanto, eu senti atrás de nós alguém me puxar pelo braço e imediatamente colocar a mão sobre a minha boca para eu não gritar. Quando eu me virei para trás, eu vi que era o meu patrão, junto com outros 2 homens e todos estavam armados com espingardas. Meu patrão só disse bravo: filho de uma égua, eu avisei para vocês não saírem. Agora corre, vai! Sem pensar 2 vezes, eu e Cássio começamos a correr morro abaixo. Meu patrão e seus seguranças corriam atrás da gente e nos pedia para não parar por nada.
Foi nesse momento que escutamos gargalhadas macabras, sons estranhos de porcos misturados com cães ao mesmo tempo. Me veio a tentação de olhar para trás para ver aquilo, mas nem foi necessário. Em nossas laterais, por dentro do mato, vimos várias criaturas que eram deformadas e que corriam muito rápido, nos perseguindo. Eu pude ver alguns tipos de cães com caras deformadas e olhos vermelhos, além de seres humanoides totalmente bizarros. Jamais imaginei ver uma cena tão hilária como aquela. Era algo amedrontador. Eu não sei como eu não tive um infarto só de ver aquilo. Teve um momento que eu não sei explicar como aconteceu. Um de nós começou a gritar por socorro e ser arrastado mata adentro. Eu olhei para trás e vi que o Cássio não estava mais com a gente. Os dois seguranças pararam e se embrenharam dentro do mato, atrás dele. O meu patrão gritava para mim não parar e continuar correndo. Até que chegamos na casinha. Quando eu entrei, eu vi que o Batista estava acordado e armado também. O meu patrão ordenou que não saíssemos. Ele fechou a porta e foi atrás do Cássio. Depois de 1 hora, por milagre, meu patrão chegou com os seguranças carregando o Cássio. Ele estava muito ferido e sangrava bastante. Nós colocamos ele em uma caminhonete e corremos para o hospital. O Cássio gemia de dor. No dia seguinte, o dono da fazenda me deu uma bronca tremenda e explicou que aquilo que eu vi foi um tipo de ritual de bruxas para adoração aos seus deuses obscuros, e nenhum intruso era bem-vindo ali. Estávamos nos metendo em uma fria tremenda. O meu patrão já havia escutado várias histórias sobre aquelas músicas e aqueles bruxos. Por isso ele sabia a época correta em que esses bruxos se encontravam, e nos deu aquele aviso. O Batista acordou naquela noite e viu que nós não estávamos na cama, e teve a certeza que fomos subir o morro de curiosos que fomos. Por isso ele foi avisar o nosso patrão, que foi buscar a gente e tentar evitar a besteira que fizemos. O Cássio passou vários dias no hospital, e como lição, ele teve algumas costelas quebradas. Era possível ver algumas fraturas expostas, vários pontos e hematomas, e passou um bom tempo fazendo fisioterapia. Já faz bastante tempo que tudo isso aconteceu, mas é algo que até hoje, em raras vezes, eu tenho sonhos e vejo aquelas criaturas macabras que por um milagre não deram fim no meu amigo e todos nós naquela noite. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Relato enviado por um desconhecido. Era uma noite fresca e enluarada na cidade de Pinebrook. Eu tinha acabado de terminar o meu turno no posto de gasolina local e decidi pegar um atalho pela floresta densa para voltar para minha casa. As histórias e acontecimentos estranhos naquela floresta sempre me intrigaram, mas nunca acreditei nelas de verdade até aquela noite. Enquanto eu caminhava pela floresta sombria, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O pio distante das corujas acrescentava uma atmosfera misteriosa e sinistra ao ambiente. A lua estava baixa no céu, lançando um brilho intenso. Não pude deixar de sentir que estava sendo observado, e a sensação causou arrepios na minha espinha. Acelerei o passo, tentando me livrar do desconforto, mas foi então que ouvi um rosnado baixo e gutural emanando da escuridão à minha frente. Meu coração começou a disparar e instintivamente peguei a minha lanterna, acendendo-a para dissipar as sombras. Na penumbra da luz, vi algo que ainda não consigo acreditar até hoje. Parado ali, logo além do alcance da minha lanterna, estava uma criatura corpulenta, parecida com um lobo. Seu pelo era escuro e emaranhado, e seus olhos brilhando em um amarelo que não era natural. O seu olhar se fixou em mim. Um grunhido ressoou do fundo de seu peito e pude ver suas pernas alongadas, em formato quase da letra S. Eu, paralisado de medo, a princípio não conseguia me mexer, mas a criatura começou a se aproximar. O fedor de pelo molhado misturado com terra úmida encheu o ar, e seus olhos perfuraram a minha alma. Eu sabia, no fundo, que este não era apenas um animal selvagem. Era algo muito mais sinistro. Um lobisomem. À medida que ele se aproximava, finalmente encontrei forças para me virar e correr. O som dos meus passos ecoou pela floresta, enquanto eu corria em direção à cidade. Meu coração batia forte no meu peito. Eu podia ouvir os passos pesados da criatura atrás de mim,
e seus rosnados ficaram mais altos. Consegui chegar aos arredores de Pinebrook, onde a iluminação pública proporcionava alguma aparência de segurança. Com uma explosão final de energia, corri para as ruas bem iluminadas e quando me virei, a criatura havia desaparecido na noite. Parecia que eu estava dentro de seu território e aquela criatura estava me expulsando de lá. Até hoje me dá arrepios quando lembro daquela noite. Não era um lobo comum. Pinebrook, a cidade que eu pensava conhecer tão bem, guardava segredos que eu não conseguia compreender. E toda vez que me aventuro perto daquela floresta escura, quando volto para casa com amigos depois de uma festa, eu não posso deixar de me perguntar se aquela criatura ainda está por ali, espreitando nas sombras esperando pela sua próxima vítima. Boa noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.